Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, toda a imprensa do Brasil que nos acompanha nesse instante. Senhor presidente, com base no artigo 403 do Regimento Interno do Senado, formulo a presente questão de ordem, tendo em vista o procedimento a ser adotado nesta sessão na apreciação do Senado Federal sobre a prisão do senador Delcídio Amaral. A Constituição de 1988 estabelecia no parágrafo 3º do artigo 53 que a maioria dos membros da Casa resolveria sobre a prisão por meio de votação secreta. Eu me permito fazer a leitura do dispositivo constitucional elaborado pelo Constituinte originário na elaboração da Carta Magna de 88. Portanto, o Constituinte originário disse, artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 3º, no caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa. Senhor presidente, atente bem que o Constituinte originário fez questão de adjetivar o voto. Ele qualificou esse voto, voto secreto. Havia uma deliberação do Constituinte originário de qualificar esse voto, emprestando-lhe um adjetivo, secreto. Ocorre que, em 2001, o Congresso revisor, o Constituinte derivado, possamos assim definir, porque a própria Constituição de 88, reconhecendo-se imperfeita, previu a possibilidade de sua modificação, aprovou uma nova dicção, uma nova redação para o mesmo dispositivo, que passou a vigorar com a seguinte redação, a partir da emenda 35 de 2001. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Observe que o legislador derivado, ele retira o adjetivo. E, ao retirar o adjetivo secreto, ele deixa de qualificar esse voto, e na modalidade de escrutínio nós temos o voto secreto e o voto aberto. Portanto, a presente questão de ordem, senhor presidente, com base no artigo 403 e com fulcro na emenda constitucional 76, que promoveu alterações também nos casos de cassação e de vetos, e aí eu faço o argumento por analogia, porque quem pode o mais, pode o menos. Ora, se o Congresso Nacional modificou a Constituição para que os processos de cassação passassem a ser objeto de voto aberto, muito menos a decisão de uma prisão ou do seu relaxamento. Se nós estaremos, por comando constitucional, obrigados a votar de maneira aberta no caso de cassação de mandato, muito mais estaremos obrigados a fazê-lo no caso em espécie, para que nós possamos ter, como é o desejo de todos, o acompanhamento de toda a sociedade que aqui representamos, porque vivemos numa democracia representativa e é o nosso papel representar uma sociedade inteira, para que nós possamos respeitar a Constituição. Mandado de segurança, e concluo a questão de ordem, senhor presidente. Já foi impetrado o senador Randolph
já fez a apresentação do mandato de segurança, o senador Caiado, o senador Ataídes, me parece que também na mesma linha. E, portanto, caso a decisão da mesa, e falo preventivamente, caminhe para a votação secreta, provavelmente, em respeito ao comando constitucional, essa votação será revelada posteriormente. Aquilo que poderia ser um voto secreto, logo adiante se transformará num voto aberto. Não vou entrar no mérito se o melhor caminho é o voto aberto ou secreto, mas posso garantir que a melhor trilha é a Constituição. Não é momento de comemoração, não há razão nenhuma para celebrar absolutamente nada, mas esse é um instante em que não podemos confrontar instituições, e das instituições da República, sem nenhum demérito a outras, uma das mais importantes é o Supremo Tribunal Federal e o Senado da República. E esse é um momento em que essas instituições precisam compreender a relevância do seu papel previsto na própria Constituição, agir com absoluta prudência e serenidade, e com todo o respeito que, obviamente, merece a opinião do douto Procurador-Geral da República, mas a opinião do Procurador-Geral da República foi contrariado por 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram 5 ministros do Supremo Tribunal Federal que decretaram a prisão do senador. E o que nos caberá nesse instante é uma decisão que não tem precedentes, estamos diante, pela primeira vez da história, dessa situação que não alegra ninguém, volto a repetir, e o Supremo haverá de decidir, como tem feito sempre, assim como tem agido Vossa Excelência, à luz da nossa Constituição. Haverá o argumento que o regimento interno do Senado prevê o voto secreto. É verdade, o regimento prevê o voto secreto. Ocorre que o regimento deixa de ser acolhido pela reforma, pela emenda constitucional de 2001. E há um princípio de comando constitucional. E é óbvio que o comando constitucional prevalece sobre uma norma regimental que não foi acolhida pela modificação. Porque a intenção do legislador foi mais do que nítida, foi clara, foi transparente. Ao retirar o adjetivo, ele deixa de qualificar o voto, que era qualificado como voto secreto, daí porque o uso específico de um adjetivo, para permitir o voto aberto. E o voto aberto, senhor presidente, passou a ser regra. Passou a ser regra. Até então, a regra era o voto secreto. Mas o Congresso Nacional optou pela mudança da lógica da Constituição, passando a adotar como regra o voto aberto, tanto é que a própria Constituição cuidou de excepcionalizar os casos em que o voto deve ser secreto, como é a hipótese da escolha das autoridades. Até mesmo os vetos presidenciais passaram a ser submetidos em votação aberta. Portanto, o eixo da Constituição, o comando da Carta Magna, é no sentido claro de que as votações devam ser abertas, excetuados os casos que a própria Constituição prevê e tipifica. E se houvesse intenção do legislador de excetuar, em caso de relaxamento ou de manutenção de prisão de parlamentar, estaria escrito na Constituição. Se fosse o desejo do legislador excepcionalizar esta circunstância, obrigatória e forçosamente teria que estar no rol das exceções da Constituição. E esse é um momento em que a Constituição precisa ser mais do que qualquer outro preservada. Em respeito às instituições, em respeito à República, à democracia e ao povo brasileiro que aqui nós representamos. Portanto, senhor presidente, é essa questão de ordem que não apenas o PSDB, mas também outros partidos de oposição realizam, e mesmo outros parlamentares que não compõem formalmente
à oposição, mas que creem nesta regra, para que possamos ter, na deliberação da pauta única apresentada por Vossa Excelência, como é o desejo da sociedade, do povo, da imprensa livre do nosso país, o voto aberto na presente sessão.